digo, Senhor, mãos limpas diante do Senhor. Esse sangue não fica nas minhas mãos. A palavra está sendo ministrada, o recado do céu está sendo dado. A decisão agora é de cada um de como vai se colocar diante da palavra. E Zaqueu caiu em si. Eu quero crer que pessoas estão caindo em si nessa noite e entendendo o quão sério é, o quão importante é nós descermos, nós buscarmos, nós clamarmos, nós nos consagrarmos, nós lutarmos, nós suportarmos e nós continuar avançando para o alvo da soberana
Aleluia. Pai, porque alguém estava